A Rádio Rio Mar apresenta A Mensagem Pastoral, um programa dirigido às famílias cristãs do Amazonas. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Infundi, Senhor, em nossos corações a vossa graça, para que, conhecendo pela anunciação do anjo a encarnação de vosso Filho, cheguemos por sua paixão e cruz à glória da ressurreição. Pelo mesmo Cristo, nosso Senhor. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, queridos radiovintes da Rádio Rio Mar, Rádio Castanho, Rádio Rural de Tefé, das repetidoras de Novairão, Rio Preto da Eva, Presidente Figueiredo, todas as nossas comunidades e famílias dos ramais e vicinais, as nossas comunidades e famílias ribeirinhas, as nossas famílias e comunidades das cidades que nos acompanham aos domingos no programa Mensagem Pastoral. Chegamos hoje, queridos irmãos e irmãs, ao 16º domingo do tempo comum. Ouçamos o evangelho de hoje, que é Mateus 13, 24, 43. Naquele tempo, Jesus contou outra parábola à multidão. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo, semeou joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu, as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeaste somente boa semente no teu campo? De onde vem então o joio? O dono respondeu: Foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram: Queres que vamos arrancar o joio? E o dono respondeu: Não. Pode acontecer que arrancando o joio arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e outro até a colheita. E no tempo da colheita direi aos que cortam o trigo: Arrancai primeiro o joio e amarrai em feixes para ser queimado. Recolhei, porém, o trigo no meu celeiro. Jesus contou-lhes esta parábola. O reino dos céus é como a semente de mostarda que um homem pega e semeia no seu campo. Embora seja o menor de todas as sementes, quando cresce, fica maior que todas as outras. Torna-se árvore, de modo que os pássaros vêm e fazem ninhos em seus ramos. Jesus contou-lhes ainda uma outra parábola. O reino dos céus é como o fermento que uma mulher pega, mistura em 3 porções de farinha, até que tudo fica fermentado. Tudo isso Jesus falava em parábolas às multidões. Nada lhes falava sem usar parábolas, para se cumprir o que foi dito pelo profeta: Abrirei a boca para falar em parábolas. Vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Então Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: Explica-nos a parábola do joio. E Jesus respondeu: Aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. Os joios são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifeiros são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos
O Filho do Homem enviará seus anjos e eles retirarão do seu reino todos os que fazem outros pecar, os que praticam o mal. E depois os lançarão na fornalha de fogo. E aí haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino do Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Você está ouvindo a mensagem pastoral. Lançada na terra, a semente se aninha, lança raízes, apresenta lenta, silenciosamente as suas folhas verdes. Sempre mais se apresenta ao campo aberto, sinalizando o dom do seu verdor, da vida que deseja multiplicar-se. Na alegria que a brisa oferece, não se apercebe do incômodo e sofrimento que a rodeia. É do caminho a ser percorrido pela semente de que nos fala o Evangelho de hoje. E na medida em que crescia, cresceu também o joio. No campo aberto, o semeador percebe que cresce também o que não é trigo, difícil de distinguir. Só os cultivadores experientes percebem a sua presença e o seu perigo. Essas gramíneas que prejudicam os trigais por serem parasitadas por fungo tóxico em suas sementes. Sendo assim, não é aconselhável consumir farinha desse grão ou a farinha misturada com as ervas daninhas tóxicas. No mesmo campo, trigo e joio, no mesmo campo, mas com destinos diferentes. No mesmo campo, no mesmo solo, mesmo sol, a mesma chuva, mas frutos diferentes. Um fruto saboroso, quando o grão triturado, farinha, pão cozido. O outro apenas fungos tóxicos que podem até levar à morte. Não estaria insinuando o Evangelho de hoje, afirmando a nossa grandeza de sermos terra boa, onde ela possa germinar e dar fruto? Fruto, alimento, formação, maturação da fé. Homens e mulheres para chegarem à maturidade da fé. Mas a semente não cresce, não chega à sua maturidade e à sua frutificação, a colheita, sem experimentar as contrariedades, as fraquezas, as desilusões, os desânimos, as frustrações. Nos diz Santo Agostinho, há muitos que a princípio são joio e depois se fazem trigo. Se não sofres com paciência em suas mãos quando são maus, não se consegue que mudem de costumes. Se fossem arrancados nesse estado, arrancar-se-ia ao mesmo tempo o que com o tempo e o perdão seria trigo. Por isso nos previne o Senhor que não façamos desaparecer desta vida essa classe de homens. Não seja que por tirar a vida dos maus tiremos a vida dos que possivelmente teriam sido bons, ou prejudiquemos os bons a quem, na sua avaliação, podem ser úteis. O caminho da semente, queridos radiovintes, a semente da palavra, é longo. Exige paciência, humildade para perceber a transformação que pode ocorrer em cada um de nós. Quanta desarmonia, discórdia, insatisfação, intriga, desconforto e, ao mesmo tempo, quanto desejo de amizade, de aconchego, de perdão, de reconciliação, de harmonia, de vida frutificada. Sim, sempre de novo, joio, cinza, a discórdia, a briga, a rixa, a desavença, a falta de harmonia. E, ao mesmo tempo, trigo, viço, força, graciosidade, que vem da luz, da vida e frutifica. E esses desejos, essas realidades falam, dizem, expressam o caminho da semente da palavra do Evangelho. E na desatenção da escuta e da palpabilidade, voltamos nosso olhar para as limitações e fraquezas e às vezes perdemos o passo da grandeza do reino de Deus. No descuido e distração, às vezes não nos damos conta da atenção que exige a cisânia que cresce no meio do trigo. E às vezes nos apercebemos cheios de desejo de eternidade, de cuidado e de entrega. Vamos caminhando e vamos tentando, mas o grande desejo seria arrancarmos de nós os conflitos, as contrariedades, essas nossas incapacidades, incompreensões, tensões que nos tiram a tranquilidade e nos levam quase ao desânimo. Nossa tentação é de nos livrarmos da finitude humana carregada da fraqueza. Quantas vezes até fazemos promessas para nos livrarmos das fraquezas que nos afligem, damos-nos conta de que, no entanto, continuam.
Quantos pensamentos, sofrimentos, desejos contrários à vida do Evangelho que acontece em nós. E nós, lutando para nos desfazer, superamos e às vezes nos desvencilhamos desses incômodos existenciais. Livrar, rejeitar a nossa finitude, a nossa humanidade frágil. Paulo tem uma frase que sempre nos encanta: quando sou fraco, então sou forte. Escreveu: o Senhor, porém, me disse: basta-te a minha graça, pois é na fraqueza que a força se realiza plenamente. Por isso, de bom grado, me gloriarei das minhas fraquezas, para que a força de Cristo habite em mim. E me comprazo nas fraquezas, nos insultos, nas dificuldades, nas perseguições, nas angústias por causa de Cristo. Com efeito, quando sou fraco, então é que sou forte. Sim, queridos irmãos, queridas irmãs, na fraqueza existe também graça, para nos deixarmos tomar pela palavra de Deus. Jesus no Evangelho nos ensinava também: o reino do céu é como uma semente de mostarda que um homem pega e semeia no seu campo. Embora seja menor de todas as sementes, quando cresce, fica maior que as outras plantas. E torna-se uma árvore, de modo que os pássaros do céu vêm e fazem ninhos em seus ramos. Sim, a semente que recebemos é pequenina, miúda, quase desprezível, mas cheia de vida. Vida que deseja explodir, vir à luz. A dinâmica, o movimento do Evangelho é feita na pequenez, na pobreza, na simplicidade, na humildade. Nada suntuoso, grandioso, espetacular. Necessita ser despojado, pequenino, contido, recolhido. Extraordinária semente da palavra de Deus, mas quando entra na terra boa, cresce, cresce, cresce e dá muito fruto. Não só fruto. Abriga as vidas voadoras que ali fazem suas casas para as novas crias. E na escuta da palavra, às vezes estamos à espera de grandes transformações e não nos apercebemos do movimento próprio da palavra, que é dia após dia, dia a dia, quase monótona, e perseverantemente vai conquistando espaço, buscando seiva, transformando os sais e minerais em vida verdejante. Uma semente de mostarda pequenina, mas viva. Pequenina, cheia de vida, pronta a explodir. Não é assim o reino de Deus fazendo-se vida em nossa vida? E isso sem arrancar a nossa finitude, a nossa humanidade. O grão de mostarda poderia ser o fervor da fé que a palavra despertou e que nos leva a dar frutos. Os galhos da árvore evangélica que cresce e dá fruto de mostarda deve entender-se a variedade dos dogmas sob os quais descansa a multidão das aves do céu, isto é, as almas dos fiéis das virtudes nascidas do reino de Deus. O reino de Deus, o reino dos céus, é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha até que tudo fique fermentado. O fermento significa a caridade, porque a caridade estimula e exercita o fervor. A mulher figura a sabedoria. As 3 medidas são os 3 graus da caridade manifestados nessas palavras, com todo o coração, com toda a alma, com toda a inteligência. Fermento, transformação, vida nova. O que seria da farinha sem o fermento? Não teríamos o pão cozido. O reino dos céus é semelhante ao fermento, é como se dissesse: como o fermento muda substancialmente a farinha, assim também nós somos transformados pelo Evangelho. O Senhor não disse simplesmente que pôs, mas sim misturou, como estivesse dito, desapareceu e transformou. E assim como o fermento vai se corrompendo, mas não se destrói, pouco a pouco muda toda a massa em sua própria natureza. Nessa mesma dinâmica, a mesma energia transformativa acontece a vida do Evangelho em nós, o reino de Deus. No meio das dificuldades e fragilidades, leva à maturidade, a termos a estatura de Cristo Jesus. O fermento é perceptível no crescer da massa e na beleza do sabor do pão repartido. Aprendamos com Deus. Ele sabe esperar, dizia Papa Francisco. Ele olha a vida de cada pessoa com paciência e misericórdia. Vê muito melhor do que nós a perversidade e o mal, mas vê também o germe do bem e espera com confiança que amadureçam. Deus é paciente e sabe esperar.
O nosso Deus é um Pai paciente que sempre nos espera e nos espera com um coração humano para nos acolher e nos perdoar. O Evangelho nos ensina a esperança fundada na certeza de que o mal não tem e nem terá a última palavra. Graças a essa paciência, a esperança de Deus, a própria cisânia, isto é, o coração mau, cheio de pecados, pode tornar-se um grão sadio e trigo saboroso. Queridos irmãos, queridas irmãs, em nós foi semeado algo de pequeno, escondido, que no entanto possui uma força vital insuprimível. A vida de Deus, o reino de Deus. Recebemos a graça do Evangelho. Não obstante todos os obstáculos, a semente se desenvolve e o fruto amadurece. Quanta confiança, quanta esperança, quanta perseverança suscita a semente, a palavra de Deus. E no meio das distrações, das tensões, dos desamores, das negações, surgem sempre de novo vida nova, porque semente incorruptível que vai temperando, alimentando a nossa vida, fortificando os nossos passos. Amém. Continuamos, queridos irmãos, queridas irmãs, com a leitura do texto de Papa Leão XIV. Mas antes façamos juntos a oração pela 11ª Assembleia Pastoral da Arquidiocese. Deus Pai, nós os louvamos por essa terra amazônica e pela força da semente. Chamados a ser igreja missionária sinodal, dai-nos ouvidos atentos para que possamos escutar o Espírito Santo que fala nos clamores dos mais necessitados e nos gemidos da nossa casa comum. Cristo Jesus, Verbo que se fez carne, ensinai-nos a promover o diálogo que une, cura e liberta. Espírito Santo, que nos ungiu e enviou, tornai-nos portadores da esperança em nossas comunidades, pastorais, grupos, movimentos e serviços. Ó Trindade Santa, abençoai nossa 11ª Assembleia Pastoral da Arquidiocese. Que sejamos novamente enviados como testemunhas do vosso reino no coração da Amazônia. Pela intercessão de Nossa Senhora, Senhora da Imaculada Conceição, fazei de todos nós, construtores da justiça, da fraternidade e da paz. Amém. Continuamos então agora o texto de Papa Leão. O fecundo magistério social de São João Paulo II situa-se na confluência entre a crise dos grandes sistemas ideológicos do século XX e no início da globalização econômica. Na encíclica Laborem Exercens, redigida 90 anos após a publicação da Rerum Novarum, ele inaugurava uma nova modalidade de reflexão a partir do trabalho. O salário justo é aí apresentado como uma prova concreta de equidade do sistema, de todo o sistema socioeconômico, na medida em que revela se o trabalhador é tratado como pessoa ou como mero custo de produção. O trabalho não é considerado apenas um problema a gerir ou um meio para obter rendimento, mas um bem fundamental para a pessoa, princípio da atividade econômica e chave da vida da inteira questão social. Nele, o ser humano coloca em jogo a sua liberdade, criatividade e capacidade de cooperar, contribuindo para a elevação cultural e moral da sociedade. À luz disso, as várias formas de precariedade, fragmentação dos percursos profissionais e automatização não podem ser avaliados apenas em termos de eficiência, mas a partir da dignidade do trabalhador, do direito a uma remuneração suficiente e da efetiva possibilidade de participar da vida social. No 20º aniversário da Popularum Progressio com a encíclica Solicitudo Rei Socialis, João Paulo II volta a tratar da chaga do subdesenvolvimento e reconhece o fracasso de muitas tentativas de sanar o atraso econômico dos povos pobres e acompanhar a sua industrialização, constando a persistência do fosso entre o norte e o sul do mundo e, por vezes, o seu alargamento. Denuncia ainda os mecanismos econômicos, financeiros e comerciais que, geridos pelos países mais fortes, favorecem estruturalmente os seus interesses e sufocam as economias mais fracas, pedindo que sejam submetidas a um sério julgamento ético e não meramente técnico.
Neste contexto, a solidariedade é entendida como uma corresponsabilidade concreta entre pessoas, povos e nações, uma forma de amizade social ou caridade política orientada para a civilização do amor, tantas vezes invocadas por São Paulo VI. Por fim, no centenário da Rerum Novarum, encíclica Centésimos Anos, oferece um discernimento sobre o colapso do sistema soviético e sobre o firmar-se da democracia e da economia de mercado. São João Paulo II retoma a mensagem de Pio XII, segundo a qual a Igreja pode apreciar a democracia na medida em que esta garantir a participação efetiva dos cidadãos, permitir escolher e substituir pacificamente os governantes, impedir que o poder seja monopolizado por um pequeno grupo de elites, movidas por interesses particulares ou ideológicos. Da mesma forma, reconhece o potencial positivo do mercado e da iniciativa privada, apenas se perceberem subordinados à lei moral e orientados pelo princípio da solidariedade, sem sacrificar os mais fracos à lógica do lucro. Para a doutrina social da Igreja, mantém-se assim uma herança particularmente atual: a afirmação do vínculo entre dignidade do trabalho, solidariedade entre os povos e avaliação crítica da democracia e da economia de mercado, continua a oferecer critérios para julgar as novas formas de exploração, exclusão e crise da representação política. Papa Bento XVI, na sua encíclica Caritas in Veritate, quis retomar e aprofundar o conceito do desenvolvimento apresentado na Populorum Progressio, interpretando no contexto da globalização. Ele lembra que tal desenvolvimento deveria traduzir-se num crescimento real extensivo a todos e concretamente sustentável, ou seja, num progresso econômico verdadeiramente inclusivo e respeitoso das limites da criação. Porém, constata, nos países ricos se formam novas categorias de pobres e se multiplicam formas inéditas de exclusão, enquanto nas regiões mais carentes pequenos grupos vivem no bem-estar consumista que coexiste com situações de miséria desumanizante. Observa, além disto, que o novo sistema econômico-financeiro global, marcado por uma grande mobilidade de capitais e de meios de produção, redimensionou o poder político dos estados e a sua capacidade de orientar os processos econômicos. Por isso, reitera que a atividade econômica não pode pretender resolver os problemas sociais ampliando simplesmente a lógica do mercado, mas deve estar ordenada ao bem comum, pelo qual a comunidade política assume uma responsabilidade própria e insubstituível. Bento XVI coloca a caridade no centro desta releitura, afirmando que é a via mestra da doutrina social da Igreja, desde que esteja sempre unida à verdade. E observa com preocupação que precisamente no âmbito social, jurídico, político e econômico se tende a declará-la moralmente irrelevante. A novidade do seu contributo reside em mostrar que o desenvolvimento, a justiça, as instituições e o mercado não são realidades neutras, mas espaços onde a caridade, na verdade, deve assumir uma forma histórica. Para o tempo presente, caracterizado por desigualdades crescentes, pressão dos mercados financeiros, crise ambiental e desconfiança na política, este ensinamento mantém-se atual porque exige que se julgue cada modelo de desenvolvimento com base na sua capacidade de ser inclusivo e sustentável, de recompor as relações entre economia e política em torno do bem comum e de reconhecer a caridade um papel crítico e fecundo na vida política. Queridos irmãos, queridas irmãs, continuamos a apresentar o documento tão importante de Papa Leão XIV no próximo domingo. Lembremos dos nossos aniversariantes: dia 19, Padre Durai Aroldós; dia 21, Diácono Emílio Freires de Souza; dia 21, Padre Pedro Francisco Curron; dia 25, Diácono Osmarino Ferreira de Souza. E lembramos a ordenação no dia 20 de Frei Eduardo Luiz Queiroz e no dia 25 do Padre Paulo César Ferreira da Silva. Rezemos por esses irmãos
e agradecemos a Deus por eles viverem entre nós e servirem as nossas comunidades. Senhor Jesus, enviado do Pai, ungido do Espírito Santo, que fazeis os corações arderem, os pés se colocarem a caminho, ajudai-nos a discernir a graça do vosso chamado e a urgência da missão. Continuai a encantar as famílias, crianças, adolescentes, jovens e adultos, para que sejam capazes de sonhar e se entregar com generosidade e vigor a serviço do reino em vossa igreja e no mundo. Despertai as novas gerações para a vocação aos ministérios leigos, ao matrimônio, à vida consagrada e aos ministérios ordenados. Maria, mãe, mestra e discípula missionária, ensinai-nos a ouvir o evangelho da vocação e a responder com alegria. Amém. Vamos assim, queridos irmãos, queridas irmãs, finalizando o nosso programa, buscando sempre de novo viver em profundidade a palavra de Deus, sem medo de enfrentarmos as nossas dificuldades pessoais e sociais. O Senhor vos abençoe e vos guarde, o Senhor volva seu rosto para vós e se compadeça de vós, o Senhor volva seu rosto para vós e vos dê a paz. O Senhor vos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A todos um bom domingo e uma abençoada semana. A Rádio Rio Mar apresentou a Mensagem Pastoral. De volta no próximo domingo ao meio-dia, com retransmissão às 18 horas.